Exercício número 6, tá? Nosso exercício 6, ele fala o seguinte: um passageiro entra em um ônibus. Quando ele termina de pagar a passagem, o ônibus está a 72 km por hora. Então, velocidade do ônibus. Deixa eu terminar de ler o enunciado. Um passageiro entra em um ônibus. Quando ele termina de pagar a passagem, o ônibus está a 72 km por hora. Nesse momento, o passageiro se desloca para o último assento, com velocidade de 2 metros por segundo em relação ao ônibus. Qual a velocidade do ônibus em metros por segundo? E qual a velocidade média do passageiro em relação a uma pessoa parada no ponto de ônibus? Então vamos lá. Para o ônibus. Para o ônibus, a velocidade, chamar de VO, 72 km por hora. A velocidade do passageiro em relação ao ônibus, do passageiro, velocidade VP, 2 metros por segundo. Letra A. Qual a velocidade do ônibus em metros por segundo? Letra A. Então, olha só, a velocidade está em km/h e eu quero converter para metros por segundo. Aí vem aquela nossa regrinha, quilômetros por hora, metros por segundo. De quilômetros/hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros/hora, a gente multiplica por 3,6. Essa é a regrinha para converter velocidade de km/h, metros por segundo para quilômetros/hora. Então a velocidade é de 72 km por hora. 72, quero converter para metros por segundo. Então basta dividir por 3,6. Com isso nós vamos ter 20 metros por segundo. Tá aí. Aí depois ele pede na letra B, qual a velocidade média do passageiro em relação a uma pessoa parada no ponto de ônibus, em relação a um observador. Então, olha só, que a gente pode pensar da seguinte forma: o ônibus está se deslocando para cá, certo? Com velocidade de 20 metros por segundo. O passageiro ele vai se deslocar no sentido contrário, com velocidade de 2 metros por segundo. Quem estiver olhando do lado de fora vai ver esse passageiro se deslocando a velocidade de 18 metros por segundo. Aqui a velocidade de deslocamento do passageiro que está dentro do ônibus, certo? A velocidade do passageiro que está dentro do ônibus para alguém que está do lado de fora, num ponto de ônibus, o ônibus está com velocidade de 20 metros por segundo para a direita, o passageiro se deslocando com velocidade de 2 metros por segundo para a esquerda. Quem está do lado de fora vai ver este passageiro se deslocando a velocidade de 18 metros por segundo. Aqui é só a gente fazer a soma algébrica, olha lá. A velocidade do ônibus menos a velocidade do passageiro. Então, a velocidade para um observador, 20 menos 2. A velocidade para um observador lá no ponto de ônibus, 18 metros por segundo. Certo? Está resolvido aí o nosso exercício de número 6.